E aí, meus amigos, tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez para o nosso bate-papo semanal e hoje para falar um pouco sobre tratamento do diabetes tipo 2. Nós sabemos que existem vários remédios para o tratamento dessa doença e hoje nós vamos falar sobre a gliclazida. Se você não ouviu esse nome, você deve conhecer os nomes comerciais mais famosos, que são o Azucon ou Diamicron MR. A gliclazida é um dos remédios mais usados no mundo para tratamento do diabetes tipo 2, especialmente porque ele tem um baixo custo. Por ser uma medicação relativamente barata e mais antiga, alguns pacientes têm dúvidas quanto à qualidade e se é um remédio realmente que funciona e que pode ajudar no tratamento do diabetes. Mas será que nós temos que nos preocupar com essa medicação? É uma medicação mais ultrapassada? Ou não, ela tem suas vantagens em alguns casos específicos? Se tem alguns riscos, quais seriam? É sobre isso que nós vamos estar batendo um papo no vídeo de hoje. Como funciona a gliclazida primeiro para a gente começar? É uma medicação que estimula a produção de insulina pelo pâncreas do paciente. Então, geralmente é um medicamento que nós utilizamos para o paciente em fases mais iniciais, nos primeiros anos do diabetes tipo 2, onde o pâncreas ainda tem uma reserva para a produção de insulina. E nesse caso o medicamento ajuda o próprio pâncreas a secretar a sua insulina. Por isso essa medicação também é chamada da classe dos secretagogos, estimula o pâncreas a produzir a própria insulina. E por conta desse mecanismo de ação da droga, existiam até algumas teorias de será que pelo fato de estimular um pâncreas já doente a produzir mais insulina, a forçar ele a trabalhar mais, isso não aceleraria a falência do pâncreas ao longo dos anos, não de um dia para o outro, mas ao longo de 10, 15, 20 anos, você não poderia talvez adiantar a falência pancreática? Esse é um fantasma que sempre ronda essa classe de medicações, mas que não existe nada efetivamente comprovado. Quais são os efeitos adversos, o que pode acontecer de ruim com quem usa essa classe de medicação? O efeito adverso mais comum é a queda dos níveis de glicose para níveis muito baixos, menores que 70, 60, 50, que é chamado de hipoglicemia. E por que isso acontece? Esse tipo de medicação, ele não sabe se a pessoa está comendo ou não está comendo, ele não quer saber. A partir do momento que você toma ela vai até o seu pâncreas e vai estimular a produção de insulina. Então, se por exemplo você está ali há 12 horas sem comer, vai ficar mais 12 sem comer e toma essa medicação, existe um risco aumentado sim de hipoglicemia. Então por isso nós devemos ter cuidado com esse efeito colateral dependendo do perfil do nosso paciente. Um outro efeito colateral que vem meio que em consequência da hipoglicemia é o discreto ganho de peso. Porque quando os pacientes têm queda dos níveis de açúcar, quando a glicose cai, a pessoa ela sente mal, ela tem tremor, ela tem fraqueza, começa a suar frio e ela tem necessidade de comer alguma coisa doce, algum carboidrato rápido para fazer a glicose voltar a subir. E por conta disso, se a hipoglicemia ocorre muitas e muitas vezes, pode ser que o paciente ganhe sim um pouco de peso. Então, qual é o perfil de paciente que nós não gostaríamos, se possível, que usasse a gliclazida ou outra medicação que estimule a produção da insulina? São os pacientes mais frágeis, mais debilitados, onde a hipoglicemia poderia ser muito ruim. Então, por exemplo, um paciente muito idoso, muito velhinho, que depende de cuidados, se ele tiver uma hipoglicemia, talvez ele nem consiga procurar ajuda. Então, neste caso, a classe das sulfonilureias ou até a própria gliclazida, que é uma sulfonilureia melhor, uma medicação secretagoga mais moderna, o ideal é que se você puder evitar e optar por uma outra medicação. E um cuidado adicional também deve ser tomado com os pacientes com doença renal crônica. O paciente que o rim funciona muito menos, pode demorar para ele conseguir eliminar essa droga do sangue pela urina. E o medicamento circulando por mais tempo pode predispor à hipoglicemia. Vale ressaltar que a gliclazida, do grupo das sulfonilureias, ela tem vários parentes que atuam de maneira semelhante. Ela é a mais moderna e a que tem menos risco de hipoglicemia. Se você já ouviu falar de outras, como a glibenclamida ou a própria glimepirida, são medicamentos que o risco de queda da glicose é muito elevado.
Então, se for para você escolher entre uma das medicações da classe das sulfonilureias, entre glibenclamida, glimepirida ou gliclazida, a gliclazida é muito superior que as outras duas em termos de redução do risco de hipoglicemia. Bom, Rodrigo, mas é uma medicação que vale a pena, né? Ela tem o seu espaço? Sim, pessoal, é uma medicação muito boa, nós utilizamos bastante, especialmente para pacientes que têm uma limitação por conta do custo, não podem usar outras medicações, né, que o custo financeiro é mais elevado. Além do fato, né, de que alguns municípios pelo sistema público de saúde têm a gliclazida, né, no conjunto dos seus medicamentos. Então nós podemos utilizar sim, não tem problema nenhum. É uma medicação muito boa, muito segura que você pode utilizar no seu paciente. Agora, se esse paciente tem outros problemas de saúde, como infarto, AVC, a própria doença renal crônica, como eu comentei anteriormente, né, insuficiência cardíaca, que seriam pacientes que têm um coração inchado. Para esse perfil de pacientes, existem medicações que trazem benefícios no sentido de reduzir morte desses pacientes, né? Os pacientes vivem mais, esses pacientes mais graves. Então, se possível, a gliclazida não seria a primeira opção nesse perfil de pacientes mais graves, porque existem outras, mais modernas, que comprovaram benefícios muito maiores do que a própria gliclazida. Mas a gliclazida é uma medicação excelente para controle da glicemia. Veja que eu não estou falando de benefícios além da glicemia, né, para aquele outro perfil de paciente. Mas se você quer apenas controlar a glicose do seu paciente, né, para a maioria dos casos, a gliclazida é uma medicação muito boa, que tem uma potência para baixar a glicose muito efetiva e que pode ser utilizada sim, sem nenhum problema. Combinado, pessoal? Espero que eu possa ter dado uma bela resumida aí sobre a gliclazida para vocês. Se faltou alguma coisa, ficou alguma dúvida, não deixe de escrever aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar respondendo a todas elas. E se você chegou até o final desse vídeo, não custa você me dar um joinha aí, porque para mim é super importante. E se você conhece alguém que usa ou você mesmo usa, não deixe de se inscrever no canal, porque sempre tem conteúdos legais aqui sobre diabetes e outras doenças da endocrinologia. Beleza, pessoal? Espero que eu possa ter ajudado. Um grande abraço para vocês e a gente se vê, como de costume, no vídeo da semana que vem. Uma boa semana e até a próxima!